Noite, igreja. Que a graça e a paz seja com você. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Abra comigo aí 2 Timóteo. Hoje é o dia da Bíblia, como o Peterson bem disse. Dia da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1. Quanto ao futebol no sábado que vem, eu preciso ver com a minha esposa se eu quero. Eu preciso ver com a pastora se eu quero primeiro. Mas como as mulheres foram direcionadas por Deus, fizeram o encontro delas também no mesmo horário para poder liberar os homens. Senão o alvará não ia sair. De alguns aí não ia sair o alvará. Ia pedir até intercessão. Pastor, me ajuda aí. Mulher liberar para o futebol. Brincadeiras à parte, né? Mas sabemos que quem manda lá mesmo são elas, né? Amém, homens? Elas que, com o jeitinho delas, maravilhoso. Brincadeiras à parte. Só para a gente poder abrir o coração. Capítulo 1, 2 Timóteo. Eu vou ler do versículo 1 ao 7. Eu queria que você prestasse atenção, mantesse a sua Bíblia aberta, para que nós pudéssemos, olhando os versículos e entendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida hoje. Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como fizeram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, em que primeiro habitou em Lloyd, sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Nós podemos repetir junto o versículo 7? 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. O tema da mensagem de hoje é: eles podem, você não. Qual o tema da mensagem? Eles podem. Agora você vai falar: eu não. Não, vamos lá. Eles podem. Eu não. Vamos de novo? Eles podem, eu não. E até o final da mensagem, eu quero que, de verdade, Deus produza em você aquilo que Ele tem feito e tentado produzir em mim. Eu sou um homem de dura cerviz, irmãos. Tem coisas que Deus leva tempo para trabalhar coisas em nós, né? Às vezes a gente resiste àquilo que Deus quer fazer com a nossa vida. Já era para você estar vivendo um outro momento espiritual. Você sabia disso? E muitas vezes nós resistimos àquilo que o Espírito está tentando produzir em nós. Nós achamos que é o diabo. Nós achamos que isso vai nos inferiorizar. Quando na verdade Deus está tentando promover a nossa vida espiritual. Eles podem, mas você não. E eu queria dizer, irmãos, que o alimento para a nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Esse é o principal alimento da sua vida espiritual, é a palavra. Roma está em caos. Nero, ele acusa os cristãos de incendiar Roma. E um dos principais líderes que vão ser acusados é o apóstolo Paulo. Existe uma crise social em Roma nesse momento que Paulo escreve. É entendido de uma maneira quase que unânime que essa é a última carta do apóstolo Paulo em vida. Essa segunda carta ela tem um cunho especial e eu queria que você prestasse atenção em um homem que nós admiramos, em um homem que nós reconhecemos o quão importante ele foi para a expansão do Evangelho.
Esta é a última carta do apóstolo Paulo. Como eu disse, o cenário aqui é de caos. Paulo está preso em uma prisão úmida, fria, humilhante. É o apóstolo Paulo que investiu toda a sua vida. Está preso. Na sua primeira defesa sobre a sua acusação, Paulo vai dizer: não apareceu ninguém para poder estar comigo. É esse cenário. Paulo carrega aqui no final da sua vida, aqui do seu ministério. Paulo nessa segunda carta já tinha passado por algumas e muitas chicotadas, passado por alguns naufrágios. O apóstolo Paulo aqui, ele já tinha passado por grandes perseguições, não só dos de fora, mas também dos de dentro, pelo próprio povo judeu. Paulo, como nós sabemos, tinha dupla nacionalidade. Por isso que ele não morre uma morte de cruz ou carbonizado, como muitos cristãos do primeiro século morreram. Paulo é entendido que morre decapitado por ser um cidadão romano também. E é importante que você entenda o contexto daquilo que a gente quer pregar. E o apóstolo Paulo, diante de todo esse cenário, irmãos, ele poderia escrever, diante dessa crise, escrever para Roma. Paulo poderia escrever para Jerusalém. Paulo, na sua última carta, nas suas últimas forças, ou poucos dias antes de ser executado, ele poderia escrever para os apóstolos, para os outros apóstolos, mas não. O apóstolo Paulo escreve a sua última carta para Timóteo. Paulo escreve para quem é profundo, para quem tem intimidade com ele. Paulo escreve para alguém que ele gostaria que não cedesse às pressões que ele viveu a sua vida inteira. É por isso que essa carta é muito importante e ela fala conosco. Por quê, pastor? Porque no dia da Bíblia, irmãos, a melhor maneira de nós honrarmos a palavra de Deus não é nem pregando ela apenas, mas é vivendo. A melhor maneira de você honrar a palavra é vivendo ela. Porque tem muita gente que prega a palavra sem honrá-la. Tem muita gente que prega a palavra sem vivê-la. Tem muita gente que até sabe da palavra, mas não a pratica, não a aplica na sua vida. Então, a melhor maneira de viver e honrar a palavra de Deus é ouvindo, é praticando, é dando crédito a ela, dando credibilidade a esta palavra, que não é do homem, é divina. O verbo se fez carne. E sabe o que nós precisamos? É encarnar o verbo. É pegar essa palavra e encarnar essa palavra, e ela tem que fazer parte da nossa vida. Essa é a melhor maneira e a principal maneira de honrar a palavra de Deus. É tornando ela parte viva sobre você. É com isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta. Sabe por quê? Porque tem algo mais urgente. Paulo quer ensinar princípios e ele quer desabafar, porque essa carta ela tem um cunho até não tão doutrinário, mas ela é mais pessoal. A primeira carta a Timóteo, sim, é uma instrução a um pastor iniciante, a um líder iniciante. Tem instruções claras doutrinárias, mas a segunda carta, por mais que tenha conteúdo doutrinário, ela tem um conteúdo de desabafo. De alguém que está na beira da morte, que sabe que vai para a sentença, que já está sentenciado e que vai para a morte. Dizem que as pessoas que contam experiências, não sei se você já ouviu isso, mas a pessoa quando está prestes a morrer, ela não fica ligando para os seus diplomas. Ela não está nem aí para as conquistas terrenas que ela teve. As pessoas, quando estão na beira da morte, sabe quem elas procuram? As pessoas que ela ama. Porque elas querem resumir naqueles minutos que restam toda a sua experiência de vida e o que é que essas pessoas façam ou não façam, para que elas tenham uma vida melhor. Então é com esse entendimento, nessa introdução, que eu queria que você prestasse atenção naquilo que Deus quer falar com você. O que Deus quer falar conosco aqui. Usando a figura do apóstolo Paulo, por mais inspirado que ele seja, é um homem que Deus usa a sua experiência e declara algo importante para a vida de Timóteo. Porque Paulo vai falar, por exemplo, nessa segunda carta, no capítulo 4, fala: Timóteo, olha, pregue em tempo e em fora de tempo. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, pregue quando você tiver vontade e quando você também não tiver. Pregue quando você estiver sentindo que você está voando espiritualmente, mas também pregue quando você não sentir absolutamente nada. Pregue em tempo e em fora de tempo.
fale sobre a vida de Cristo, fala sobre esse amor quando você tiver vontade e quando você não tiver. Paulo também explica para Timóteo que vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão uma sã doutrina. O que é uma sã doutrina, pastor? Uma sã doutrina é uma doutrina que não foi corrompida, saudável. Paulo vai dizer que essas pessoas vão colocar mestres para si segundo as suas ambições. Olha que carta interessante. Significa que a pessoa que deseja ser rica na terra, ela vai procurar mestres e pregadores que falem para ela ficar rica. A pessoa que quer ficar convivendo bem com a sua prática de pecado, ela vai procurar mestres que deixem ela confortável no seu pecado. Paulo está alertando aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Nós também vivemos uma crise política, social. Nós também vivemos humilhações. Nós também vivemos ridicularização do cristianismo. Não é diferente aquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, para aquilo que você e eu estamos vivendo quanto igreja hoje. Um assédio, porque naquela época também já existia falsos mestres, heresias e heresias que cresciam. Por essa influência toda grega que tinha, existia sim, então, um assédio para que o evangelho fosse corrompido. Para que as pessoas cedessem, para que líderes se corrompessem, para que as pessoas vivessem em busca de mestres que alimentassem a sua ambição pessoal. É com esse intuito que Paulo escreve. E detalhe, eu falei para você sobre Paulo ser hostilizado, Paulo ser chicoteado, Paulo ser entregue, Paulo ser traído, Paulo ser perseguido pelos de dentro, pelos de fora, falsa acusação, Paulo ser abandonado. Irmão, já parou para pensar? Talvez você investiu na vida de muitas pessoas e no momento que você talvez mais precisou não apareceu ninguém. Isso é frustrante, sim ou não? Não aparecer absolutamente ninguém que você investiu a sua vida. Só que tem um detalhe. O apóstolo Paulo, ele escreve com o coração inteiro. Paulo passou por tudo isso e permaneceu com o coração íntegro. Isso me faz olhar para esse texto e falar: Deus, eu preciso de um coração desse. Porque depois de passar por tantas coisas na vida, permanecer com o coração íntegro é o maior desafio do cristão. Permanecer amando, permanecer alegre, permanecer sem nenhum tipo de amargura no coração. Paulo poderia chegar nessa segunda carta e colocar só as suas mazelas para fora, só a sua amargura para fora, mas não, Paulo está dentro de uma prisão, depois de passar por isso tudo que eu falei para você. Porque se você olha o apóstolo Paulo hoje com a teologia da prosperidade, que é mais crescente do que nunca, vai falar que Paulo era endemoniado, que ele não era de Cristo, porque Paulo morreu duro, escasso, passou por escassez. Paulo foi chicoteado, humilhado, como eu falei, abandonado por todo mundo. Mas Paulo permaneceu com o coração íntegro. E eu queria dizer para você que independente de tudo que você viveu, o maior desafio que você vai ter na sua vida é manter o seu coração puro. É manter o seu coração humilde. É manter o seu coração alegre em discipular outra pessoa. Paulo está pegando toda a sua experiência e conhecimento do Evangelho, toda a sua vida em Cristo, e ele está dentro de uma prisão sozinho, abandonado, poderia ter escrito absolutamente nada, mas ele reúne todo o amor que ele tem, e ele vai discipular uma pessoa, vai escrever uma última carta. E é por isso que a mensagem, essa mensagem que nós lemos aqui, agora sim, tudo que nós lemos aqui do 1 ao 7 só faria sentido para Timóteo se ele entendesse o que Paulo quis dizer nesses primeiros 7 versículos. Eu falar para você não se corromper com o evangelho que é pregado aí, ok. Eu falar para você não dar ouvido a doutrinas distorcidas, ok. Agora a questão é manter acesa a chama do evangelho dentro de você. É manter um coração sensível, prostrado, quebrantado, porque Deus na sua palavra nunca exaltou a autossuficiência, mas Ele sempre falou de um coração quebrantado, um coração que se inclina ao aprendizado, a aprender de Cristo, a querer evoluir espiritualmente,
Por isso, o primeiro aspecto, eu tenho 3 pontos para falar para você sobre isso. De como eu me mantenho com esse coração, de que eles podem, mas eu não posso. Primeiro aspecto, Paulo, quando olha para Timóteo, vê 2 coisas em Timóteo: fidelidade e honra, coisas que são inegociáveis. Olha comigo o versículo 3, o versículo 4, na verdade, versículo 4, ele vai dizer: lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó e depois na sua mãe. Só até aqui. O primeiro versículo que eu queria destacar, o primeiro ponto que eu queria destacar é sobre isso. Paulo está enaltecendo a fidelidade de Timóteo. Timóteo nasceu em Listra, filho de mãe judia, pai grego. Ou seja, Timóteo foi discipulado entre 2 mundos. O mundo onde queria discipular ele e ensinar os princípios do Império Romano, e a sua mãe e a sua avó, sua linhagem, que estava ensinando a ele as Escrituras. E Paulo diz que ele foi ensinado desde a sua infância nas Sagradas Letras. Paulo está enaltecendo a fidelidade de Timóteo. E olha que interessante no 4, como nós lemos: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Lágrimas não simboliza fraqueza. Lágrimas aqui simboliza que Timóteo é frágil. Timóteo tem atributos que são reconhecidos pelo apóstolo Paulo. Timóteo é um jovem promissor, alguém temente a Deus, foi criado o conhecimento da palavra. Tinha uma fé, como Paulo vai enaltecer aqui, mas por trás de grandes homens e mulheres de Deus tem fragilidade. Por trás de mulheres de Deus que estão aqui, mulheres de oração, mulheres que não desistiram da sua casa, mulheres que lutam pelo seu casamento, mulheres que lutam pelos seus filhos, mulheres que lutam pela sua igreja, que oram, que dobram seu joelho, que derramam lágrimas. Por trás dessa mulher que nós admiramos, tem uma mulher frágil. Por trás dos homens que nós admiramos aqui nesse lugar, homens que tiveram, sim, uma conduta idônea no Evangelho, homens que admiramos na sua oração, homens que admiramos na sua postura, homens que admiramos como cuidam da sua casa. Esses homens também têm fragilidade. E nós precisamos entender que fragilidade não é fraqueza. Fragilidade é o reconhecimento de limites. A fragilidade abre espaço para o aprendizado. A fragilidade abre espaço para você aprender mais. Como eu disse, Deus não enaltece a autossuficiência, mas um coração quebrantado. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu sou fraco, na minha fragilidade Deus trabalha. Na minha fragilidade a graça age. Na minha fragilidade, não fraqueza, mas na minha fragilidade de entender que eu não sei tudo, eu não aprendi tudo, a minha experiência não é tudo, mas que essa fragilidade, atrás dessas lágrimas, esconde uma mulher, um homem que quer aprender mais, que abre espaço para a graça de Deus continuar produzindo coisas novas, que abre espaço para Deus ensinar coisas novas, que abre espaço para você aprender mais, para você manter a chama do Evangelho acesa sobre a sua vida. É por isso que eles podem, mas você não. Eles podem o quê, pastor? Eles podem, quem não conhece, se tornar soberbo e arrogante, mas você não. Nós somos frágeis e fragilidade não é fraqueza. Fragilidade é o reconhecimento que a soberania de Deus. Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer no versículo 7, temos porém tesouro em vasos de barro, para que o poder seja reconhecido por Deus e não a nós. O tesouro, irmãos, é de Deus no vaso de barro que somos nós, para que a excelência desse poder, para que a excelência de tudo que nós fazemos no reino seja para a glória de Deus, não para a nossa. É por isso que nós somos vasos de barro frágeis, sim, mas temos um tesouro chamado Cristo Jesus na nossa vida. Para que a excelência de tudo que nós fazemos, se oramos, se pregamos, se evangelizamos, se amamos, se continuamos firmes na caminhada, é por causa do tesouro que habita no vaso de barro. Para que a excelência seja de Deus, não nossa. Por trás das lágrimas tem homem frágil, tem mulher frágil. No versículo 5 ele vai dizer, olha, Timóteo, eu vejo uma fé em você que não é fingida, que eu vi também, sabe em quem? Na sua avó e na sua mãe.
Habitava nelas uma fé que eu vejo em você também, Timóteo. Sabe o que significa isso? Uma fé geracional. O Espírito Santo hoje fala comigo dentro do meu quarto. Quando alguém perguntar, quando alguém olhar a Ana Clara daqui a uns anos, ou agora com 13, porque Deus não espera você completar 30 anos para te usar. Você tem que começar a mostrar que você é servo de Deus e agora. No processo do entendimento, a postura de um adolescente, de um jovem. Eu quero que as pessoas olhem e falem assim: a mesma fé que habitou no seu pai, na sua mãe, nas suas avós, eu vejo também em você, Ana. Você que é mãe, pai, avó aqui, você deseja isso também para os seus filhos, para os seus netos? Que olhem, afim, a mesma fé que eu vejo em você, eu via também na sua mãe, no seu pai, nos seus avós. O mesmo comprometimento com a palavra, a mesma humildade para aprender, o mesmo amor em perdoar quem te ofendeu, a mesma alegria de cultuar e não achar o culto chato. Essa mesma fé de permanecer. E olha que interessante, a palavra diz: habitou a fé. Eu amo o Evangelho, porque a palavra não caiu aleatoriamente. O Espírito inspirou a palavra habitar. Habitar significa morar. Não é uma fé passageira, que quando chega uma fase difícil a fé vai embora. É uma fé que habitava em Lloyd e Eunice. É uma fé que está agora em Timóteo, mesmo na sua fragilidade. É uma fé que no tempo de abundância a fé estava lá, mas no tempo de escassez a fé permanecia lá, porque morava lá. É uma fé que não oscila com as estações da vida. Essa mesma fé habitava nos tempos de crise. A fé também estava lá, porque a fé habita. Ela não é apenas uma visitante, a fé habita. E eu disse para mim mesmo, orando e estudando essa palavra assim: eu quero que essa fé habite em mim. Eu não quero que seja passageira. Eu não quero que na primeira ofensa a fé vá embora. Eu não quero que na primeira adversidade a fé vá embora. Eu não quero que na primeira crise conjugal a fé vá embora. Eu não quero que na primeira crise ministerial a fé vá embora. Eu não quero que na primeira crise lidando com a minha família a fé vá embora. Eu não quero que na primeira crise emocional minha fé vá embora. Eu quero que essa fé habite em mim. Eu quero que a fé habite em mim. Eu vi em você. Sabe o que significa Timóteo? Timóteo significa aquele que honra a Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Pais, mães, avós que estão aqui. E mesmo que você ainda não seja pai e mãe, mas você influencia alguém, nós temos que gerar Timóteos com a nossa fé. Gerar pessoas que honram a Deus. Que honram a Deus. Que honram a sua palavra. Que amam a Deus. Por isso, a fé, a fidelidade e a honra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei de Éfeso. Éfeso é a principal capital de Roma, do Império Romano, aqui nesse texto. Lá tinha uma cultura romana muito forte. Magia, então, nem se fala. Falsos mestres hereges, meu Deus, há um montão. Tudo de ruim você vê lá, de influência ruim, estava em Éfeso. E sabe quem Paulo escolhe para poder pastorear aquela igreja? Não foi o mais eloquente. Não foi o mais talentoso, não foi o famoso. Ele escolheu o fiel. Deus quer levantar você na sua casa. Mas sabe como? Na sua fidelidade. Deus quer usar você na sua fidelidade. Deus quer usar pessoas fiéis, irmãos. Deus quer usar pessoas que honram o seu nome, que honram a sua palavra. Deus quer honrar pessoas que mantêm a sua fidelidade intacta. Ponto 2. O ponto 2 é despertando o dom que é em mim. Verso 5, você está com a Bíblia aberta aí? Ponto 2, verso 5, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O ponto 2 é despertando o dom que é em mim. E eu vou chegar no ponto central da mensagem. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Olha o 6 agora. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva, ou reavives, ou desperte em outras traduções, o dom de Deus que está em você. Só até aqui. Paulo está escrevendo na cadeia com lágrimas. E Paulo tem uma preocupação. Qual é, pastor? De que Timóteo não ceda. De que Timóteo não se corrompa.
de que Timóteo não se perca na caminhada. Por isso que ele fala: Timóteo, desperta o dom que há em você. Despertar o dom, irmãos, reavivar o dom, manter aceso, só existe uma forma. Como é que eu mantenho essa chama do Evangelho dentro de mim? Ouvindo o Evangelho. Jeremias 23, 29 vai dizer: não é minha palavra como um fogo, e nem como um martelo que esmiuça a penha. Olha que Deus está falando através da boca do profeta: não é minha palavra como um fogo. E aí, para complementar e testificar aquilo que Jeremias disse, os discípulos de Emaús, depois que conversam com Jesus ressuscitado, depois eles reconhecem Jesus, no capítulo 24 de Lucas, eles vão dizer assim: não nos ardia o coração enquanto ele expunha as escrituras para nós. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra tem que arder no teu coração. Eu lembro de uma época que Deus falou isso comigo, falou: a palavra tem queimado o teu coração quando você ouve. O pastor falou aqui de uma maneira maravilhosa. Irmãos, a mensagem é maior do que mensageiro. Nós nos esforçamos para ter uma homilética que agrade, que respeite, mas quem convence é o Espírito. Se dependesse da performance do pastor Diego, se dependesse da minha performance, da minha eloquência, nós estaremos fadados ao fracasso. Mas ainda bem que a semente é poderosa. Ainda bem que a mensagem ela é maior do que o mensageiro. Por isso que a palavra de Deus, quando o Peterson leu aqui, a palavra já tinha que estar queimando, porque ela estava. Toda vez que a palavra é exposta, ela precisa queimar o nosso coração. Então, se a palavra não tem queimado o seu coração, eu posso dizer à luz da Bíblia que hoje você precisa despertar o dom que é em você. Você hoje precisa, entendendo aquilo que o apóstolo Paulo, por inspiração divina, está dizendo para Timóteo. Você hoje é Timóteo. É hoje que o Espírito Santo está falando com você. Desperta o dom que é em você. Mantenha essa chama viva. Deixa a minha palavra queimar no teu coração novamente. Deixa eu falar coisas que não te agradam, mas são, sabe, força para você. Ela não pode te agradar, não pode ser conivente com a nossa natureza de pecado, mas ela é suficiente para manter você de pé. Ela não pode te agradar, mas ela te salva. Ela pode não te agradar, mas ela te sustenta. Ela pode não te agradar, mas é ela que mantém você vivo. É ela que mantém vida espiritual. Por isso, desperta, Timóteo, o dom que há em você. Pastor, e como é que eu mantenho essa chama viva? Como é que eu desperto? Tenta jogar um fósforo num lugar vazio. Esse fósforo vai apagar rápido. Sabe por quê? Porque não tem lenha. Sabe por que você não precisa de um despertamento espiritual? Nós precisamos. Porque nós estamos colocando nenhuma lenha. Ou pouca lenha. Hoje o Espírito Santo está falando, é para você colocar lenha hoje no altar de novo. É para você despertar, é para você manter vivo. É para você colocar lenha de oração. É para você hoje confessar pecado. É para hoje você se arrepender. É hoje você precisa confessar aquilo que está doendo, aquilo que te machucou, aquilo que está muitas vezes impedindo da chama, do despertamento espiritual acontecer. Precisa colocar lenha. A palavra está sendo exposta. É o fogo de Deus caindo nos corações. E eu sei que tem pessoas que já estão queimando aqui. Eu sei que tem pessoas que o Espírito já está fazendo arder o coração. Eu sei que a santa palavra de Deus está fazendo de novo e aquecendo o coração de pessoas aqui. E falando: ah, Senhor, como é bom sentir o calor da Tua palavra. Como é bom sentir, Senhor, que eu estava num caminho de frieza espiritual. Que bom, Senhor, que eu me sinto vivo por causa da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por me chamar e Senhor, me convocar por santa vocação. Obrigado, Senhor, por meu coração não estar insensível à Tua palavra. Obrigado, Senhor, a chama está pequena, mas está começando a queimar, está começando a arder, Senhor. Sim, eu preciso melhorar. Eu preciso colocar mais lenha na fogueira, mas Senhor, não deixa apagar. Desperta hoje o meu coração. Desperta o meu espírito hoje. Senhor, desperta, faz queimar mais. Está queimando pouco, faz queimar mais. Paulo está dizendo para Timóteo: desperta o dom que é em você. Desperta. É interessante que a Bíblia não terceiriza nada. Ela coloca a responsabilidade nas nossas mãos.
Desperta o dom. Colocar lenha é papel nosso, não é de Deus. Deus, Ele manda fogo, lenha quem coloca somos nós. Deus, Ele fala, o papel de ouvir é nosso. Deus, Ele promete, o papel de se colocar no lugar da promessa é nosso. Deus manda, Deus dá ordem, o papel de obedecer é nosso. Desperta o dom que é em você. O que é um dom? Todos nós sabemos, mas talvez esteja alguém aqui que não saiba o dom. O que é um dom, pastor? Desperta o dom que é em você. Que dom é esse? É o talento que eu te dei? É o dom de curar pessoas? É o dom da ciência? Não. É um presente dado por alguém, sem que essa pessoa não tenha mérito algum. E sabe qual é o dom de Deus sobre as nossas vidas? O Espírito Santo. A presença gloriosa do Espírito Santo. A doce presença do Espírito Santo. Desperta o Espírito Santo que está dentro de você. Dê voz ao Espírito Santo dentro do seu coração. Deixa ele gritar dentro de você de novo. Faz ele despertar dentro da sua alma, do seu espírito, da sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar você. Desperta o dom precioso do Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é o dom precioso, é o dom do Espírito Santo. Esse é o dom da nossa... Irmãos, eu acho lindo que o apóstolo Paulo está na prisão e eu vou voltar para isso. Paulo está falando dentro de uma prisão, depois de passar por todas essas adversidades da vida. Depois de passar por tudo isso, ele está falando para alguém: desperta o dom que é de você. Paulo está dentro da prisão, mas está alegrando alguém. Paulo está dentro da prisão, mas está estimulando alguém. Paulo está dentro da prisão, mas está ensinando o evangelho para alguém. Paulo está dentro da prisão, mas continua amando. Paulo está dentro da prisão, mas continua promovendo o reino de Deus. E o que isso tem a ver com a gente aqui? Irmãos, as pessoas podem roubar a sua liberdade. O mundo pode tirar coisas de você. Você pode perder um emprego. Deus pode permitir alguém tocar na sua saúde. Você pode perder a saúde física. Você pode perder o emprego. Você pode perder coisas. Mas irmãos, ninguém pode roubar aquilo que você entendeu. Ninguém pode roubar o Espírito de Deus da sua vida. Você foi selado pelo Espírito. E só quem tira o selo é o próprio Espírito. O selo do Espírito homem nenhum pode tirar. O selo do Espírito o diabo não pode tirar. O selo do Espírito só o próprio Deus. Por isso as pessoas podem tirar a vida, pode arrancar tudo de você, menos a alegria do Espírito na sua vida. A vida pode arrancar absolutamente tudo da sua vida, mas não pode tirar a alegria do Espírito, a força do Espírito, o amor do Espírito, o vigor do Espírito sobre a sua vida. Pastor, tiraram tantas coisas de mim, mas o Espírito está aí. Pastor, eu sinto como se tivesse todo mundo me abandonado, perdido tudo. Eu sinto que até a minha reputação foi embora, mas o Espírito está aí, isso ninguém tira. Mas a presença do Espírito está aí, o dom de Deus está aí. Desperta ele hoje, crente. Desperta o dom, porque o Espírito não abandona a gente. O Espírito está aí. O Espírito, doce Espírito de Deus está aí na nossa vida. E aqui vem, sabe o que? A parte que a gente não gosta de ouvir, da nossa geração. Paulo está dizendo: Timóteo, desperta o dom que é em você. Sabe para quê? Porque você é referência, você é espelho. Você precisa ter a chama acesa, Timóteo. E eu não estou escolhendo ninguém para direcionar essa palavra. Essa palavra é para toda a igreja. Para você que está online. Você é o Timóteo dessa geração. Você é o Timóteo que o Espírito Santo está falando hoje. Desperta o dom que é em você. Tem uma chama que precisa estar acesa dentro de você. Sabe por quê? Porque você precisa ser exemplo para os fiéis, antes de ser para os infiéis. Paulo está escrevendo para Timóteo porque ele era pastor de uma igreja. Então, é direcionada para o pastor? É direcionada, mas para toda a igreja. Porque não é só o pastor que tem que ser exemplo para a igreja, é todo membro. Todo crente tem que ser exemplo para outros crentes, antes de ser para o não crente. Paulo está dizendo isso. Desperta o dom que é em você.
Sabe, irmãos, nós queremos mudar a corrupção do nosso país. E o Espírito Santo me disse: comece pela tua casa. Você quer mudar a corrupção de um país, mas como é que está a sua casa? Está corrompida? Tem falta de perdão lá dentro? Primeiro tira a corrupção da sua casa. Nós precisamos tirar a corrupção. Tem desonra na tua casa? Filhos desonrando pais e mães? Você quer mudar o país? Começa tirando a corrupção da sua casa. Tem marido e mulher desonrando o outro? Esposa e esposa? Quer mudar o país? Quer mudar a Vargem Grande? Começa pela tua casa. Desperta o dom que há em você. Desperta o dom do Espírito sensível que há em você. Aí a gente começa a limpar a corrupção de dentro para fora. Irmãos, Paulo está dizendo: desperta o dom que há em ti. Ele não está falando: Timóteo, começa a despertar outros lugares. Não, começa por você primeiro, Timóteo. Começa a despertar o dom que há em você, Timóteo. Começa por você. Começa avaliando o teu coração, Timóteo. Começa avaliando as suas motivações, Timóteo. Começa avaliando você primeiro. Você precisa primeiro ser despertado para despertar a outros, Timóteo. Começa por você, Timóteo. Vá para o teu quarto, dobra o teu joelho, derrame lágrimas e: Deus, me desperta hoje. Eu só vou levantar daqui. Pastor já fez isso já, e eu preciso fazer mais vezes, porque ainda não é suficiente. Senhor, desperta a minha vida. Eu só posso levantar quando eu sentir que algo está mudando, que essa amargura está saindo, que essa falta de perdão, Senhor, já está saindo do meu coração, que essa indiferença, que essa frieza espiritual, Senhor, me desperta. Desperta o dom que há em ti. O dom está onde? Está em Timóteo. Está fora ou está dentro? Está onde? Está fora ou está dentro, igreja? Está aqui dentro. Muitas vezes nós esperamos soluções espirituais de fora, quando a solução espiritual está dentro de você. Quando o profeta vai perguntar para a mulher desesperada, porque os seus filhos seriam levados, 2 Reis capítulo 4, ele vai dizer: o que você tem em casa? Eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Tá bom, é o suficiente para começar um renovo espiritual na tua casa. Pastor, o que você está querendo dizer? Não despreze o Espírito Santo. Não despreze o dom que é em você. Não despreze a presença do Espírito Santo. Não despreze. O que eu posso dizer com isso? Paulo está dizendo em outras palavras, irmãos. Ele está dizendo: olha, se nós queremos a autoridade de Timóteo, nós precisamos fazer as renúncias que Timóteo fez. Se nós queremos a unção que brilhava em Timóteo e em Paulo, nós precisamos passar pelo fogo que purificou eles. Se nós queremos o impacto espiritual que alcançou Paulo e Timóteo, nós precisamos e não podemos fugir dos processos que moldam o nosso caráter. Pastor, quais são os processos que moldam o meu caráter? Porque eu quero viver um impacto espiritual na minha vida. A palavra está sendo pregada. Deus está instruindo você. Não fuja. Você pensa que eu, por ser pastor, eu não sou admoestado? Eu não sou ministrado? Eu fui ministrado essa manhã pela irmã Wanda. Porque a mensagem é maior que o mensageiro. Eu fui ministrado, eu preciso aprender. Por isso, Paulo está perguntando para Timóteo: Timóteo, você vive como uma multidão ou você vive como um escolhido? Irmãos, você vive como uma multidão ou você entende que você é uma escolhida, um escolhido de Deus? Você precisa despertar, nós precisamos despertar o dom que é em nós. Nós precisamos, é como se em outras palavras, ele está dizendo: valorize o Espírito Santo, desperta o dom que é em você. Eles podem se corromper, mas você não, Timóteo. Eles podem largar a oração, mas você, Timóteo, que está aqui me ouvindo hoje, você não pode largar a oração. Eles podem abandonar a audição da palavra, em prestar atenção e ruminar a palavra, mas você não. Eles podem viver uma vida sem propósito, mas você que está aqui não pode. Eles podem desprezar o Evangelho, mas você não. Eles podem brincar com a fé, mas você não, Timóteo. Desperta o dom que é em você. Eles podem fazer da igreja um clube social, mas você não, Timóteo. A igreja foi aquela que Cristo morreu para salvar. Não é qualquer coisa. A igreja é santa porque Cristo a santificou. Cristo santificou a igreja. Cuidado. Não estava nem no esboço isso, mas eu quero trazer isso, que o Espírito assim me direcionou. Terceiro ponto e último. Terceiro ponto.
governados pelo Espírito Santo. É o terceiro ponto. Olha o verso 7 último comigo. O verso 7 último vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio ou de equilíbrio. Último ponto, Paulo está dizendo. Paulo termina lembrando no versículo 7, sabe o que? A identidade de Timóteo. Pastor, como é que... Tá bom, eu entendi, pastor. Fidelidade, honra. Eu entendi a parte de despertar o dom, que o fogo de Deus é a palavra que aquece o meu coração, eu preciso colocar lenha, eu entendi tudo isso. Mas parece que não resolve. Aí Paulo fecha, por inspiração divina, ele vai dizer: olha, não seja covarde, porque o espírito que está em você não é de covardia. E a palavra covardia aqui tem todo um contexto militar. É aquele que foge da batalha. A palavra covardia aqui está dentro de um contexto de não fuja da batalha, não seja um covarde. E essa palavra covarde, ela é forte, né? Eu fico pensando, se alguém me chamasse de covarde, eu acho que isso me ofenderia. Mas Paulo está dizendo para ele: olha, não fuja da batalha, não seja medroso. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, diante das adversidades da vida, nós queremos fugir das batalhas. Nós queremos fugir dos confrontos, que muitas vezes Satanás levanta algumas situações que a gente quer fugir disso. É melhor Satanás fazer o que ele quer mesmo na minha família, porque eu não estou afim de lutar essa guerra, não. A gente quer fugir de batalhas para resolver problemas conjugais, não fuja não. A gente quer fugir às vezes da batalha contra as nossas emoções, não fuja. Porque o Espírito que está sobre você é um Espírito de poder. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, olha, desperta o dom que é em você, mas olha, deixa eu te lembrar uma coisa. O Espírito que está sobre você não é de covarde, não é aquele que foge da batalha, mas é de um bom soldado de Cristo. É o de um bom soldado que não faz aquilo, irmãos, por experiência própria ou por força própria. Tem um poder capacitador sobre a sua vida, Timóteo. E esse Espírito, ele tem 3 características que Paulo dá. Ele é de poder. Poder fala de capacitação do Espírito. Poder fala de coragem do Espírito. Poder fala de vigor do Espírito. Poder fala de renovo do Espírito. Poder fala, sobre esse poder fala o dunamis. É a capacitação do Espírito Santo para você ir para a batalha, para você não fugir dela. Pastor, eu estou com uma situação em casa para resolver. O Espírito que está sobre você vai te capacitar para resolver. Não é um espírito que vai fazer você fugir da batalha. Pastor, parece que a situação espiritual lá em casa parece que cresceu. Parece que quanto mais eu oro, parece que as coisas pioram lá em casa. Parece que o inferno se levantou com todo o seu arsenal. Não fuja da batalha. O Espírito que está sobre você é um Espírito de poder, capacitador, renovador, de vigor para a sua vida. O Espírito vai fazer você colocar firme diante a isso. Uma postura de oração. Não vai ceder a oração. Você não vai ceder a palavra. Aliás, você vai ceder a palavra. É um espírito de capacitação. Pastor, se você perguntar para mim: pastor, você se sente capaz para lutar contra as armadilhas de Satanás? Você se sente capaz para lutar com todo tipo de situação da vida? Não me sinto, mas o Espírito que está em mim, ele me capacita para isso. E eu respondo para você: você não tem capacidade alguma de resolver problemas conjugais, financeiros, emocionais, espirituais na sua vida. Mas o Espírito, o dom gratuito de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo, ela vai capacitar cada um de vocês. Ela vai dar vigor para você passar por isso, para você vencer essa guerra emocional, essa guerra mental, essa guerra na sua casa. O Espírito vai capacitar você. Você não tem capacidade, sim, somos frágeis, mas existe um tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja dele, não nossa, para que a glória seja dele, não nossa, para que todo o governo, para que toda a exaltação seja do Senhor e não do homem, e não nossa. Não foi a minha oração, não foi o meu jeitinho, não foi a minha experiência, foi a mão do Todo-Poderoso na minha vida. Foi a mão do Espírito Santo me capacitando. Alguém já falou para você assim: olha, você está enfrentando essa enfermidade, você está enfrentando a situação familiar. Como é que você consegue, homem?
Como é que você consegue, mulher? A resposta que você dá, certamente você que vive isso, é poder do Espírito. Poder do Espírito. Segunda característica, o Espírito não é só de poder, mas ele é de amor. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele precisa manter a chama acesa com o amor de Deus. E o que é o amor de Deus? É uma motivação correta. Timóteo, o que vai motivar você a investir em pessoas que não querem, a perdoar quem não quer ser perdoado, o que motiva a gente a vir para a igreja todo domingo, prestar culto ao Senhor, o que motiva a gente a pastorear, o que motiva a gente a cuidar de gente, é o amor. O que motiva você a cuidar da sua família, irmãos, é o amor. O que motiva você a lutar pelo seu casamento, é o amor. O motivo de você continuar lutando pela sua vida espiritual, é o amor de Deus em você. O motivo de você continuar vivendo o Evangelho, renunciando o pecado, renunciando, esmurrando o teu corpo todos os dias, não é de você, não vem de você, é o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus constrange a gente não peca, não com medo de ir para o inferno. A gente não peca porque nós amamos a Deus. Nós não pecamos porque nós amamos a Ele. Sabe por que nós perdoamos? Não é porque é fácil perdoar, não. É porque nós amamos e obedecemos. Sabe por que a gente continua, Ramone, servindo a Deus com tanta dificuldade? Às vezes a gente chega aqui e olha você ministrando, e olha você liderando, e não sabe das coisas que você passa. Sabe o que te motiva? É o amor de Deus. Sabe o que motiva vocês aqui, irmãos, estarem no culto? Se não é, vai passar a ser, é o amor de Deus. O amor de Deus faz você permanecer no corpo, mesmo ele sendo tão imperfeito, porque nós estamos nele. Mesmo muitas vezes a gente vendo algumas oscilações, o que me motiva a continuar discipulando, liderando o célula? É o amor! É o amor de Deus em você, que faz você chegar cansado da sua casa e você vai lá, meu Deus do céu, tanto problema na minha vida, mas eu tenho que resolver isso, aquilo. Mas aí você vem o amor de Deus dentro de você. Aí você começa a abrir a tua casa, começa a limpar ela, começa a organizar isso, começa a mandar mensagem para um, para outro. E aí você começa a orar e falar: Deus, manda pessoas para essa célula. Deus, eu quero manter ela aberta. E quando as pessoas sentam e você começa a declarar a palavra, quando você começa na dinâmica, quando você começa no louvor, aí você entende porque você está fazendo, porque o amor de Deus está motivando você. Se o amor não motivar você, nada mais vai motivar. Você desiste, você abandona a igreja, você larga o teu ministério, você abandona o teu chamado. Por isso que Paulo está dizendo: Timóteo, mantenha a chama acesa, porque eu quero te lembrar uma coisa, Timóteo: o Espírito que está sobre você é de amor. Terceiro e último, domínio próprio, equilíbrio. Paulo vai dizer: olha, o Espírito que está sobre você não é de covardia, não foge às batalhas. Porque tem muita gente que foge das batalhas por oscilação emocional. Um dia essa pessoa, ela está bem emocionalmente, mas amanhã talvez ela não esteja mais. Ela já não quer falar com ninguém. Agora nem a esposa presta, nem o marido presta, ou os filhos, ou a igreja, ou nada. Deus é uma oscilação. Eu não falo isso com tom de ofensa, eu falo isso por quem já passou. Agora suavizou, né? Porque eu também já passei. Agora você entende que não é de uma maneira ofensiva. A oscilação emocional tem feito muitos de nós fugirem da batalha. Mas eu quero te dizer que o Espírito que está sobre a sua vida, o presente de Deus para as nossas vidas, chamado Espírito Santo, ele é o Espírito de equilíbrio. O Espírito Santo, quando você mantém a chama acesa, eu quero dizer para você, e eu quero orar por isso essa noite, é um espírito de equilíbrio. Você vai sair daqui sabendo, e eu creio, se você hoje resolver colocar lenha, eu vou dizer para você, Deus vai equilibrar a sua vida emocional. O Espírito Santo, porque isso é palavra. Se fosse promessa minha, tá tudo bem, mas não.
Eu posso chamar o Ministério de Louvor aqui para a gente encerrar a mensagem. O Espírito que está sobre nós é um espírito de equilíbrio, igreja. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa, as suas emoções, elas não vão facilitar a sua jornada. Elas não vão facilitar a sua vida espiritual. Mas existe um poder sobre a sua vida. Existe o Espírito na sua vida que vai capacitar você. Que vai derramar um amor sobre a sua vida. Que vai derramar sobre você equilíbrio. Você não vai sucumbir a essa oscilação emocional. Eu estou dizendo para você com a autoridade do Espírito. Eu estou dizendo para você como alguém que crê que você pode ser curado hoje aqui. Eu estou pregando para você de alguém que foi curado disso. Eu estou falando para você que hoje o Espírito quer se derramar sobre você, que quer vencer essa oscilação emocional. Porque o Espírito que está aqui é de equilíbrio. Ele vai começar a equilibrar suas emoções. O Espírito Santo não precisa nem o louvor tocar, porque eu sei que ele está agindo no meio da igreja. Eu não preciso nem esperar o apelo, porque eu sei que se você está colocando lenha agora, o Espírito já está começando a gerar equilíbrio. E eu creio que hoje a nossa chama vai ser como uma labareda. Porque o tamanho do fogo é proporcional à quantidade de lenha que você coloca. Se tiver lenha, o fogo continua. E quem está disposto a colocar lenha aqui hoje, diz um amém. Timóteo, reaviva o dom quente. Desperta o dom quente. Não para. Eles podem parar, mas você não. Eles podem desistir da caminhada, mas você não. Eles podem desistir de um casamento, mas você não. Eles podem desistir de um filho, mas você não. Eles podem desistir da igreja, mas você não. Eles podem brincar com o evangelho e com a fé, mas você não. Eles podem abandonar a palavra de Deus, mas você não. Eles podem abandonar a oração, mas você não. Eles podem abandonar o culto público, mas você não. Você é diferente, você tem o dom do Espírito. Você não pode, você é diferente porque você tem o Espírito Santo. Fica de pé comigo, vamos adorar o Senhor. Graça e paz, igreja. Toda primeira segunda-feira do mês, Mulheres em Oração às 19h30. Às terças-feiras, às 6 horas da manhã, culto de oração. Nas quintas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto do reavivamento. Gente, vocês sabem que tem às quintas-feiras, às 7h30 da noite? Por quê? Tem o culto infantil reavivamento. Você que é criança, nós esperamos por você. Aos domingos, às 10h30 e 19h, venha participar do nosso culto de celebração. Tão importante quanto cultuar é se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Participe da nossa escola bíblica às 9h, classe dos adultos. 9h15, classe dos adolescentes. Aos domingos, às 10h30, temos EBD Kids! Às 19h, culto infantil. Faça parte de uma das células da nossa igreja. Você pode encontrá-las através das nossas redes sociais ou com o Ministério de Integração localizado na entrada do templo.